Dando continuidade ao módulo de álgebra linear e ainda dentro do módulo de matrizes, nós vimos no vídeo anterior algumas observações, né, que destacam as diferenças entre os escalares, né, e as matrizes. Nós vamos entrar em cada uma delas para a gente realmente estar verificando essas diferenças. A primeira diferença entre escalares e matrizes, a gente destaca a propriedade comutativa da multiplicação, né? Onde para escalares a gente sabe que a inversão da ordem dos números multiplicados, os fatores, não modifica o resultado final. No entanto, isso não é válido para matrizes, né? Então, de forma a exemplificar, 2 vezes 3 é igual a 6, assim como 3 vezes 2 também é igual a 6, né? Se a gente for verificar para matrizes, né, trazemos aqui um exemplo para a matriz A de dimensão 2 por 2, uma matriz B 2 por 2, né, compatível para fazer a multiplicação. O número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Então, isso vai resultar num produto 2 por 2. Tanto se a gente fazer, né, A vezes B, quanto B vezes A. Porém, os elementos desse produto, eles são diferentes. Então, a ordem dos fatores, aqui a ordem das matrizes, ela altera o produto, né? Então, não é válido essa igualdade para o caso de matrizes. A segunda diferença que destaca entre escalares e as matrizes, né, é que se A e B é igual a C e o A é diferente de zero, então B necessariamente tem que ser igual a C. No caso de matrizes, não necessariamente isso acontece, tá? A matriz B não necessariamente tem que ser igual a C. Então, trazemos aqui um exemplo para mostrar. Então, por exemplo, 2 vezes x é igual a 2 vezes y. Então, o x tem que ser igual a y. No caso das matrizes, né, a gente vem trazendo aqui 3 matrizes de dimensão 2 por 2. Então, a matriz A, a matriz B e a matriz C. Então, A vezes C resulta numa matriz 2 por 2, com elementos menos 2, 4, menos 1 e 2, que inclusive é igual a B vezes C, mas o A é diferente de B. A terceira observação sobre a diferença entre escalares e matrizes é que se eu tenho dois escalares A e B e esse produto é igual a zero, então a gente sabe que A é igual a zero, ou B é igual a zero, ou ambos são zero. Mas para matrizes, né, se o produto entre duas matrizes é zero, não necessariamente A e B são matrizes com elementos neutros, ou ambas com elementos neutros. Então, vamos trazer aqui um exemplo matricial para exemplificar essa situação. Nós temos uma matriz A de elementos unitários aqui, né? B uma outra matriz. Quando a gente faz o produto dessas duas matrizes, né, a combinação linear, ela anula, gera um produto cujo resultado é somente elementos neutros, o zero. E, coincidentemente, nesse caso, né, a gente sabe que A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A, mas nesse caso particular, gerou uma matriz nula cuja AB é igual a BA. Mas a gente parte de que partiu de matrizes que não são elementos neutros. Vamos mostrar agora algumas observações, né, com matrizes.
em termos de notação, quando você tem uma matriz elevada a um expoente, P, então você é como se tivesse P fatores com a mesma base, né, sendo multiplicada. Quando você tem a matriz A elevada ao expoente P e a matriz A elevada ao expoente Q, então isso é a mesma coisa que conservar a base e somar os expoentes para matrizes, tá? Lembrando que vai ser a multiplicação fazendo a combinação linear, né? Entre linha e colunas. E aqui, ó, quando você tem A, né, elevado ao expoente P, que multiplica elevado a Q, né, ainda, então você tem conserva a base e multiplica os expoentes, né? Observe o seguinte, não necessariamente, né, quando você tem A vezes B elevado a P, não necessariamente você pode desmembrar conforme a gente fazia com os escalares. Então, tem que tomar esse cuidado quando a gente está com matrizes. Então, isso aqui é válido, né? Essa situação é válida para escalares, mas não necessariamente é válido para matrizes. A última observação é para mostrar que o produto das transpostas é igual às transpostas dos produtos. Nesse caso, né, a gente vai falar um pouquinho adiante o que é uma matriz transposta, mas já antecipando aqui, nada mais é do que o tombo, né, de uma matriz, ou seja, você trocar linha por coluna, né, transpor. Então, isso representa a matriz transposta. Aqui, só para representar essa igualdade, nós trazemos aqui um exemplo. Então, a gente tem a matriz A, a matriz B, o produto entre elas, né? A transposta da matriz B, ou seja, como eu tinha falado, linha vira coluna, né? Então, aqui, ó, a gente tinha 2 e 4, a transposta dela, então, vem aqui, ó, 2 e 4, e 2 e 3, então, linha virando coluna, então, é como se a gente estivesse dando esse tombo, né, na matriz. A mesma coisa acontece com a matriz transposta A. A transposta, então, ela fica 1 e 3 e 0 e 1, né? As linhas virando colunas. E aí, efetuando o produto da B transposta vezes a matriz A transposta, que a gente acabou de transpor. Então, essa igualdade é válida, tá? Então, vale tanto para escalar quanto para matrizes. O produto de Hadamard é diferente da multiplicação matricial padrão que a gente verificou, aprendeu nos vídeos anteriores, né? E aí, para diferenciar da multiplicação padrão, é usado esse símbolo, né, essa bolinha, com um círculo envolvendo ela, para dizer que é esse produto de Hadamard, que é um produto comunicativo e associativo, né, como aquela multiplicação que ocorre de forma ingênua entre duas matrizes. A gente sabe que a multiplicação padrão entre duas matrizes, ela ocorre multiplicando as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz, ocorrendo a combinação, somando os elementos, né, formando a combinação linear entre as colunas da primeira com as linhas da segunda matriz. Nessa multiplicação, que ocorre elemento a elemento, né, nesse caso aqui, esse produto de Hadamard, então nada mais do que seria o C e J, por exemplo, ele corresponderia exatamente ao elemento A e J vezes o elemento B e J, tá?
Então, seria o produto elemento-elemento. Então, para que esse produto de Hadamard seja efetuado, as duas matrizes elas têm que ter a mesma dimensão, né? Para que a gente chegue nas mesmas dimensões do produto, tá? Entre A e B. Então, por exemplo, o A1 com B11, né? Ele vai me resultar o C11 e assim por diante, né? Então, de forma genétrica, o I variando de 1 até P e o J de 1 até Q, a gente teria a generalização desse produto